Olá, me chamo Elbeni Lesbão e venho falar com vocês sobre propósito de vida. Hoje, 28 de abril de 2024, esse é o primeiro vídeo que estou gravando aqui para o meu canal. Eu descobri o meu propósito de vida é ser líder, é liderar, é treinar, é ensinar o que eu aprendo e o que Deus passa para mim, para que seja passado para vocês. Eu descobri o meu propósito de vida depois que eu me casei. Eu me casei aos 36 anos de idade. E eu me identifico muito com a história de José da Bíblia, porque eu percebi que José, enquanto ele vivia com o pai e os irmãos, ele não manifestava o seu propósito de vida. Depois que ele foi vendido e foi para uma terra estranha, ele começa a manifestar na casa de Potifar. Quando ele governou na casa de Potifar, ele manifestou o seu propósito na prisão, quando ele passou a governar. E seu propósito de vida era governar o Egito. E tudo que José passou foi para preparação de José. E qual a parte para minha vida que eu tiro da história de José? Eu só descobri o meu propósito de vida recentemente, depois que eu casei. Depois que eu saí da casa da minha mãe e meus irmãos. Eu casei aos 36 anos de idade. E quando eu vivia na casa da minha mãe, eu vivia na zona de conforto, que de confortável não tem nada. Amo minha mãe, amo meus irmãos, sempre me deram o melhor que eles pôde. E quando eu me casei, na primeira semana, eu passei a ouvir sobre desenvolvimento pessoal e eu me interessei muito, porque eu me achava vaga, apesar de fazer muita coisa, era como se eu não fizesse nada. Eu tenho uma facilidade de aprender as coisas, de passar o que eu aprendi e também de fazer. E por eu ser assim, as pessoas sempre ditavam o que eu deveria fazer. Eu era boa em fazer comida, vai ser cozinheira, vai fazer doce. Eu é boa em montar arranjo, você deveria montar arranjos. E uma coisa e outra. E eu passei a viver como onda que o vento leva para onde quiser. E não parava para ouvir a voz de Deus. E não parava para ouvir o direcionamento do Senhor. E depois que eu me casei, eu passei a ouvir e a entender que eu tinha um propósito. E que eu devo viver de acordo a esse propósito no qual Deus me fez, no qual Deus me chamou. Entendi também que o sentido do propósito não é o fim, não é o resultado, mas é o caminhar, o quanto que você cresce, o quanto que você amadurece, o quanto que você aprende. E o quanto que você vive e transborda a cada dia. E para descobrir o meu propósito, primeiro passo, assim que eu passei a ouvir sobre desenvolvimento, eu perguntei para o Senhor: Deus, qual o meu propósito? E eu passei a também falei com o meu esposo e ele passou a me observar. É muito bom quando outra pessoa também fala para você. Não como antes, que eu ficava como onda. Meu esposo, ele não ditava o que eu deveria fazer, ele não me aconselhava a fazer, mas ele dizia: eu já percebi que você tem facilidade de aprender. Eu percebi que você, em tudo, você é líder, você tudo toma frente, você tudo faz, organiza, ensina os outros, terceiriza e vai e as coisas acontecem. E eu comecei a me analisar. E eu percebi que justamente eu era dessa forma, eu sou dessa forma. E o segundo passo é no que eu sou boa. E eu percebi que eu sou muito boa em ensinar. Tanto que eu fico ansiosa, eu fico com vontade de passar logo o que eu aprendi. E o que eu amo? Eu amo leitura, eu amo coisas novas, eu amo aprender o novo. E pelo que eu poderia ser paga? E se tem algo que eu gosto é de falar, é de palestrar, é de pregar a palavra do Senhor. E do que o mundo precisa? O mundo precisa de pessoas com coração ensinável. Não se acende a lamparina para colocar debaixo da cama. Se acende para pôr num topo, num lugar mais alto, para que atinja o maior espaço possível. E eu acredito que essa mensagem que Deus colocou em mim, o meu propósito no qual Ele me fez, é para alcançar
o maior número de pessoas que hoje vive como eu vivia, sem identidade, sem saber para que foi chamado, frustrado, decepcionado, vazio. E Deus não nos fez para sofrer. Deus não, já nasci para sofrer. Tira isso da sua vida, tira isso da sua boca, não profetiza, não traga a realidade que não existe. Porque Deus, ele fez cada um com um propósito. E se você está passando alguma situação aí porque você ainda não descobriu, porque você ainda não parou para ouvir a voz mais importante, que é a do Senhor. Propósito é direção. Deus, ele nos dá um propósito, ele nos direciona para que a gente alcance esse propósito e transborde na vida das pessoas. Esse é o meu recado de hoje. Um abraço, até o próximo vídeo. E foi um prazer gravar sobre o propósito. Qual o seu propósito?